Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhes dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. E compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Eu vou parar aqui, então, essa leitura, que já termina num ponto muito sublime sobre os ensinamentos. Isso é uma mensagem do João, bispo de Bordeaux, psicografado em 1862. Eu convido a todos para poder ler posteriormente, caso não tenha interesse. O Senhor, então, seu Vandir. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, nos concede, Maria, o teu amor como forma de luz para guiar os nossos irmãos necessitados. Nos coloca, Maria, sempre na trilha do bem, para socorrer todos aqueles que estão aflitos, sobrecarregados. Que teu manto de amor cubra todos nós, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos. Muita paz para todos. Muito obrigado, seu Vandir. Então, estamos aí, todo mundo online, já estamos até com a presença do nosso doutor Fernandes aqui junto conosco. Vamos lá, então. Nossa aula do número 38, campo de... Alguém me recorda o título, por favor? Mecanismo de defesa vibratória, eletromagnetismo e o eletroeletrônico. Exato. Obrigado, Cíntia. Bom, então, como a gente já sabe, ele fala lá no texto, né, a gente vai falar sobre a transcomunicação espiritual. E tanto quanto os aparelhos eletrônicos, o Wi-Fi, jogos eletrônicos, a viciação, a comunicação, a captação daqueles espíritos que obsidiam, né, jovens que utilizam os videogames, esse tipo de eletrônicos. E eu vou deixar aqui aberto, então, para quem tem as dúvidas, porque eu acho que não teve tempo ainda para digitar essas perguntas aqui no nosso chat, mas, me engano, tem uma aqui. Já tem uma da Lilian, olha só. Obrigado, Lilian. E é uma boa deixa, um bom começo, viu, Lilian? Você quer fazer a pergunta, então? Sim. Senhor Vandir, o Dr. Fernandes, é provável que tenha mais médiuns de eletroeletrônicos sensitivos no futuro? Porque Allan Kardec estudou os médios de efeito físico para efeitos materiais, mas ele não estudou os médios de efeito físico para efeito eletroeletrônico. Acreditamos que esse número hoje é enorme, entendeu? Um celular, ele não explode porque é falha de fabricação, não. Isso é ilusão. Então, existem algumas pessoas que elas têm a capacidade de carregar um eletrônico que não vai carregar a bateria de um celular. Então, essas pessoas são médios de efeito físico para eletroeletrônico. Se esse mesmo médio atua sobre um pedaço de tecido, esse tecido pega fogo, entendeu?
O que é uma bateria de celular para esses médios? Não é nada. O grande problema, acredito, o grande problema dos estudos mediúnicos do mundo é que eles não se atualizaram para a modernidade tecnológica. E quando isso não acontece, é muito complicado, porque tem pessoas que têm sensibilidade ao sinal do Wi-Fi. Aí dor de cabeça, enjoo, tontura. E isso não foi estudado, né? Isso foi estudado aqui por doutor Ludmila e por doutora Cristina. E quantos médios de efeito físico não chegam aqui para fazer consulta, falando, olha, quando eu pego meu celular, ele se desliga sozinho. Então, esses médios, eles podem também receber comunicação do mundo espiritual, a transcomunicação, são os mais adaptáveis para isso. Eles não dependem de super aparelhos, só dependem de um celular. O campo magnético desses médios é para eletroeletrônico. Então, os espíritos entram nesse campo magnético e, na medida que eles vão conversando, a captação da gravação do celular é imediata. Agora, são médios que a gente encontra muito no Brasil, né? Agora, a gente sabe que no mundo, praticamente, esses médios que irão revolucionar dentro da doutrina espírita, que vão mostrar que não existe a morte, vão trazer gravações de pessoas que já partiram. Agora, é preciso que o movimento espírita ele pare para pensar, porque a gente não vai ficar na questão do médio de efeito físico sobre efeitos materiais. A gente tem que partir agora para os efeitos eletrônicos. Então, se ficar só ali na mesa girante, se ficar só dos movimentos ali de objeto, a gente vai parar ali. E como é que fica esse pessoal agora da área tecnológica? Obrigada. Ou seja, em resumo, seu Vandir, será um fato, né? A gente ter esse desenvolvimento da utilização da parte eletroeletrônica para a comunicação espiritual. Eu tenho uma médium em Vitória de Santo Antão, entendeu? Que eu esqueci o nome dela agora. E ela não precisa de grande aparelho. Ela só precisa de um celular, né? E eu estava em casa 8 horas da manhã. Aí a doutora Cristina disse, olha, agora me lembrei. Diga a Mércia que eu estou indo para Vitória. Eu quero que ela grave a minha voz de Vitória. E, de repente, ela se dirigiu para Vitória. Eu avisei a Mércia. A Mércia pegou o celular aí para gravar a doutora Cristina. E nessa gravação, a Mércia fez uma pergunta a ela, né? E disse assim, doutora, eu gostaria de saber o que é preciso que eu faça para evoluir mais nos estudos. E ela disse, é preciso atitude. Mas a gravação foi espetacular. A voz era a mesma. Eu disse, olha, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, quando ela mandou para o meu zap a transcomunicação da doutora Cristina, eu disse, ó, Mércia, eu não tenho dúvida nenhuma. Essa voz aí da adolescente eu conheço. E esses termos bem curtos assim, né? Olha, atitude, eu conheço. Mas, seu Vandir, a doutora Cristina, você não tem dúvida nenhuma. Então, é impressionante porque alguns precisam de muita coisa para transcomunicação. E essa média só precisa de um celular. Eu lembro, seu Vandir, você está falando agora, eu lembro quando a primeira vez quando eu tive contato com os aparelhos não, esse tipo de mediunidade e a utilização de aparelhos. Isso aí eu tinha, acho que 17 anos de idade, quando a gente teve um médium que morava no Japão e ele estava no Brasil, né, e ele estava lançando um livro naquela época, eu acho, explicando como ele faz essas comunicações. E ele tinha até um áudio que ele deu play pra gente, ele utilizava um rádio, um gravador, né? Ele dava o play no gravador, numa sintonia, com o rádio numa sintonia fora de sinal. E aí ele ia para uma sala, ele disse que ele ia para um prédio no Japão que tinha 7 andares abaixo, né? Então, ele ia para o último andar desse prédio, no subsolo, então onde não tem sinal nenhum, onde não tinha contato com nada, e ele realizava essas comunicações lá. E ele fazia essa gravação, fazia as perguntas, e depois ele dava o play dessa fita, depois de gravado, né?
ver a comunicação. E aí ele escutava, e dava para escutar as vozes perfeitinhas. Né? Interessante. Agora, esse mecanismo só acontece porque ele eletromagnetiza o campo magnético dele com a partícula de som. Né? Se não for dessa forma, ele não consegue nunca. Por isso que é interessante que eles não sabem nem o que estão fazendo. Né? Quem está fazendo já é os espíritos por eles. Né? Porque se eles soubessem, cada vez que ele pensasse em partícula do som, mais a nitidez da comunicação seria maior. Mas eles não têm esse domínio, aí quem tem que fazer é os espíritos. Né? Por isso que, às vezes, corta o sinal e volta de novo, porque o médium não tem experiência nessas comunicações. Vamos lá, a gente tem várias perguntas, eu vou... achei interessante esse ponto que você falou, seu Vanir, porque eu não sei se as minhas também têm esse mesmo pensamento, mas a gente utilizou muito da comunicação com os espíritos, na época de Allan Kardec, para desenvolver a forma de se comunicar com eles. E nós paramos de realizar essas pesquisas com eles para saber o que mais a gente pode fazer, como se a gente tivesse encontrado um limite, não é? E isso não é verdade. Como a gente sabe, o espiritismo como ciência está sempre evoluindo, né? Tati, a gente tem uma pergunta sua aqui. Você gostaria de fazer ela, então? Sim, Chico, que tem a ver, né? Seu Vandir, esse tipo de comunicação já existiu ou surgiu agora com a tecnologia? Existia na época de Kardec ou surgiu agora? Isso seria uma evolução da psicografia? Eu acredito que seria uma evolução para a adaptação dos espíritos que vieram de mundo tecnológico. Por exemplo, né, uma geração inteira, quando desencarnar, ele não vai querer pegar em lápis, né? Ele não tem habilidade com caneta. Então, a transcomunicação e os médios de efeito físico para eletroeletrônico seriam utilizados por esses espíritos. Então, como nós ainda temos poucas reencarnações de mundo tecnológico na Terra, eu digo pouquíssimas, né? Porque a tecnologia no mundo espiritual, comparada à nossa está no ABC ainda. A deles estão bastante avançada. 1000 anos na nossa frente. Né? Então, essas comunicações na época de Kardec, ela existia através da batida, né, de objetos, mas aí era fluido magnético. Aí não era eletroeletrônico, entendeu? Então, o movimento de mesa é o eletromagnetismo. Então, ele precisava de um fluido nervoso para fazer essa movimentação. Mas agora nós temos a modernidade das comunicações não estudada, que é justamente a transcomunicações por eletroeletrônico. Isso não está sendo estudado e não está sendo dito que, se você usar um médio de efeito físico, você tem um resultado de 100%. Aí, o que acontece? Tem muitos médios aqui no Brasil que montam um verdadeiro arsenal sem ser médio de efeito físico e não obtém nada, porque ele não tem essa base de estudo. Então, se a médio lá de Vitória, ela consegue com celular, então significa que ela é adaptável para esse tipo de comunicação. Sim. Ô, Chico, eu já vou fazer a pergunta 2, porque tem a ver com esse caso de Vitória de Santo Antão. Sim, falei. E deu a entender aí, seu Vandir, que então, naquele caso do espírito da Júlia lá em Vitória de Santo Antão, o senhor não foi para lá. Quem foi só a doutora Cristina, que foi para doutrinar o espírito. Isso que eu não entendi na palestra, eu não tinha entendido direito. Se o senhor teve que ir fisicamente para lá, ou se foi só a doutora Cristina. Não, porque ela mostrou para todos os médios que o trabalho espiritual nosso, como médio, é apenas de 1%, porque eles trabalham 24 horas. O nosso é de 1%. Então, ela mostrou, olha, eu vou lá conversar com Júlia, em Vitória, e vou recolher Júlia. Então, ela mesma fez tudo isso lá sozinha, sem o meu auxílio, entendeu? Então, para a gente entender como a espiritualidade ela deve ser levada a sério, a responsabilidade dele, a responsabilidade que nós temos com ele. Porque
o socorro que a gente faz, período noturno, as entidades enfermas, entendeu? O amor que essas pessoas têm a esses espíritos. Então, ela quis mostrar o seguinte, olha, a gente quer vocês como instrumento, mas a gente não precisa de vocês 100% como vocês pensam, né? E a gente, às vezes, diz assim, os espíritos precisam de mim. Não, pessoal, a gente precisa deles, o débito é nosso, né? O débito não é deles. Uhum. Bom. Chico, posso fazer minha pergunta também, só que porque tem a respeito a isso, bem breve? Sim, pode. Posso só relatar, fazer um questionamento aqui. Seu Vandir, eu lembro que hoje, quando estava só eu e o senhor falou que talvez caso necessitasse fazer algum atendimento, o senhor estaria preparado. A Samila, ela está passando agora por uma dor, ela acabou de me mandar uma mensagem no privado. Eu não sei se tem como a gente fazer algum auxílio a ela, que parece que agora que ela está lá assistindo a aula, piorou a dor que ela está sentindo. Samila, você quer relatar aí para o seu Vandir? No caso de Samila, ela tem que... Deixa eu ver se eu posso ajudar ela daqui, tá certo? Deixa eu ver se tem eletrodo aqui. Qual é o endereço dela? É número 7. Como que eu falo, Chico? Você vai ter que escrever, Sam. Já estão fazendo na transmissão de lá para cá. Vamos ver se eu consigo daqui. Manda no privado, Silvandir. Eu vou mandar aqui, Silvandir, só um minutinho. Faça sua concentração aí, viu, Samuel? Pronto, foi feita a transferência. Manda ela colocar um algodão agora em cima da dor. A gente chama isso de transferência periférica, né? Transferência periférica, o mentor espiritual vai onde está ela, desloca o periférico do desencarnado que está aí, e daí a gente faz a mentalização. Quando a gente puxa o periférico dele, ele vem junto e a gente faz o internamento. Tá, é que eu já vinha sentindo, estava sentindo essa dor hoje durante o dia, mas estava suave, né? E agora que eu sentei aqui para fazer a aula, comecei até, sabe, suar assim, que estava doendo muito e formigar a minha perna. Por isso que eu peguei o eletrodo nas mãos e estava pulsando bastante, sabe? Pronto, Sam. Agora manter o eletrodozinho aí, que a gente vai conseguir. Põe o algodão ou segura o eletrodo na mão? Bota o algodão em cima da dor. Tá. E segura o eletrodo, viu? Tá. Obrigada, Sônia. Muito bem, vamos continuar então. Desculpa aí, pessoal. Sigamos. Aí, tem mais um. Tem mais um aí. Tem mais um? Tem. Tá. Tem mais uma entidade. Pessoal, se a gente puder se concentrar em auxílio. Pronto, agora foi recolhido, Samuel. Obrigado, seu Vandir. Bom, desculpa, Lilian. Você gostou de realizar sua pergunta agora? Não, é só a respeito do caso de Vitória de Santo Antão, também da Júlia, do resgate dela. Eu queria entender se foi uma opção ter ido lá, né, para buscar ela, ao invés de levar ela para a reunião mediúnica, que na minha pequena
no meu pequeno conhecimento, seria o que fariam, né? Mas por que foi feito dessa maneira? Porque ia ser mais fácil, mais, né? Mais, não sei. Eu queria entender por que não foi levado a Júlia para a reunião mediúnica, né? Ao invés de ter ido lá. Mas eu tinha entendido que o seu Vandir teve que ir no lugar. Nós acreditamos que 0,5% dos atendimentos espiritual é feito em reunião mediúnica, 0,5%. O restante tudo é psicólogas espirituais, psiquiatra espiritual, médicos clínicos, cirurgião. Então a gente sabe que 99,9% quem atende é o mundo espiritual. Por quê? Primeiro, as pessoas não querem ser médium, né? Aí você tem uma escassez de médium muito grande para fazer isso. Depende do grau de gravidade, porque se, no caso de Júlia, ela tivesse, vamos dizer, uma amputação, então o problema dela era mais moral do que mesmo físico. Aí, no caso da amputação, precisaria, sim, de um médium, numa mediúnica, para recompor aquela parte perdida. Mas existem problemas psicológicos, psiquiátricos, que a maioria deles só quem resolve mesmo é as equipes, não precisa passar por mediúnica. Tá bom, obrigada. Pode levantar, Tati. É mesmo sobre a mesma questão? Por favor. Teve alguma coisa também a ver em relação ao horário? Assim, tipo, relatou que parece que foi um horário 8 horas da manhã, talvez o hospital, assim, fisicamente não estaria aberto, alguma coisa assim, seu Vandir? Não, independente de qualquer horário, a gente sabe que as enfermarias estão abertas 24 horas por dia, né? Então, isso quer dizer que a gente para trabalhar aqui durante o dia, a gente, às vezes, para dormir, quando vai para a enfermaria trabalhar também. Então, o mundo espiritual, ele não para. Uhum. É 24 horas de atendimento, entendeu? Uhum. Tá bom. Como é que está a Sâmula? Diminuiu, Sâmula? Tô sentindo bastante dor ainda, seu Vandir. Daí você mentaliza para aqui e mantém o eletrodozinho aí. Tá, Essa questão aí, a proximidade de duas entidades espirituais ao mesmo tempo, ele provoca como se fosse uma pressão no periférico, tá entendendo? Na medida que essa pressão aumenta, é como se seus órgãos fossem pulsionados para dentro. Aí, vamos dizer, se tiver um cálculozinho renal ali, é complicado, porque pulsiona também. Se tiver qualquer processo de sensibilidade interna, então essa dor aumenta, entendeu? É por isso que mantenha o eletrodozinho aí. Aí no final a gente vê. Tá bom, obrigada. Seguindo então, pessoal, para vocês terem uma ideia da importância que é a gente estar sempre sintonizado com esse trabalho, né, e com os estudos, porque a gente sempre vai passar por essas necessidades, entendeu? Até a gente encontrar um desenvolvimento moral adequado, tanto nosso quanto daqueles que convivem conosco, vão ser experiências que a gente vai ter que, digamos assim, se colocar diante do trabalho com Cristo, carregar a nossa cruz. Mas a espiritualidade está sempre a nos auxiliar, como o senhor Vandir nos disse. Você vai ver, por exemplo, experiências inúmeras que a Cíntia também já teve lá no Japão, que ela passando necessidade, e aí vocês podem perguntar para ela pode relatar depois, em que ela pediu auxílio da doutora Cristina, ela foi lá, auxiliou ela, até mesmo no trabalho, entendeu? Você vai ver situações que aconteceu comigo, e outras vão acontecer com vocês também, e a gente pode contar com o auxílio do Dr. Fernandes e da equipe dele, que está aqui na Austrália, próximo de nós, também com a doutora Cristina, não é? Mas é aquela coisa, né? A importância da gente estar sempre conectado. Não importa onde a gente esteja, no ambiente de trabalho, entendeu? No ambiente fora de casa, para que a gente possa estar, ao mesmo tempo que a gente está sempre auxiliando, está sendo auxiliado. Desculpa, eu cortei um pouquinho assim o tema, mas era só para a gente poder ter esse aprendizado, porque tudo é uma oportunidade. É mesmo essa situação de que a Tati está passando agora, é uma oportunidade para todos nós para aprender, entendeu?
É Samila, né? Desculpa, Samila. Vamos lá, continuando então nossas perguntas. Eu acho que é a minha aqui que eu tenho uma pergunta. Isso. Quando fala aqui, né, da bateria de celular que ela pode estourar, né? Quando um médium de efeito físico utiliza. Isso pode acontecer com a bateria do computador? Veja só, não só eu lembro até de um caso que aconteceu comigo, é interessante, né? Que eu vinha no caminhão e tinha um caminhoneiro no meio da estrada que o carro estava quebrado. E eu resolvi parar para ajudar, né? Costume nós que trabalham com caminhão. Eu perguntei a ele o que aconteceu. Ele disse, olha, minha bateria de repente carregou. Pronto, a gente dá uma carga nela aqui para você ir embora, né? Só que ele talvez era um médio de efeito eletroeletrônico. E minha bateria nova, quando eu fui dar uma carga num dele e saiu, quem ficou foi o meu. Você imagina, né? Então, independente, pessoal, bateria de celular, de caminhão, independente disso, o médio por eletroeletrônico, ele tem um poder de absorção muito rápido. Porque a bateria é uma forma de energia armazenada. Entendeu? Se ela é armazenada, então ela não produz energia, ela está ali. Então, se ela está armazenada, ele pode absorver. E quando absorve, então, acabou ali mesmo, né? Eu lembro também de um amigo meu, também, muito meu amigo, que agora é subcomandante da Polícia Militar aqui de Pernambuco, e ele tinha saído de uma reunião, né? A gente sabe, reunião de comando, negócio sério. E ele tinha saído dessa reunião, uma reunião muito tensa, aí disse, mas seu Vandir, quando eu coloquei a chave na ignição e liguei, a ignição pegou fogo, o carro, olha, ele foi sério. Eu disse, criatura, foi muito eletromagnetismo nessa reunião. O que foi que houve nessa reunião? Foi discussão, foi tudo. E naquele momento eu perdi a chave de ignição. Então, ele provavelmente é um médium de efeito eletroeletrônico, entendeu? Então, esses médiums, em locais que tem material de som, essa coisa toda, eles começam a ter tremores. Quando ele sai, o tremor diminui. Quando ele volta, o tremor aumenta. Então, a gente precisa muito estudar essa mediunidade. Eu perguntei porque já aconteceu de estourar a bateria de um computador nosso aqui. Mas E história, daí eu história. lembrei, né, falando do celular. História mesmo. Interessante. Obrigada. Nossa, esse assunto é muito interessante. O seu Bandir falando agora da bateria aí, aconteceu nesses dias uma coisa engraçada. Eu indo buscar minha menina na escola, eu fui escutando a palestra. Agora eu não estou lembrada se era dia da nossa aula aqui. E aí eu sempre vou, às vezes vou para o caminho escutando, né, a aula. E cheguei na escola, desliguei o carro, fui lá, peguei ela dentro da escola. Na hora que eu voltei, a bateria totalmente descarregada. Assim, eu tinha desligado tudo. E aí não ligou o carro. Aí o que aconteceu? O Milton foi lá, a gente trocou a bateria, e nele comprar outra bateria, eu não sei se vocês, homens, sabem que tá na bateria, tem assim, quando tá totalmente descarregada, fica uma luz vermelha. Quando ainda está carregada, tem uma luzinha verde. E a bateria estava com a luz verde. O Milton teve que trocar a bateria, que a bateria não estava funcionando, mas ainda estava com a luz verde. Tem alguma coisa a ver ou não tem nada? É a bateria, problema da bateria mesmo. Entenda, o que é que acontece? É aqui no MCM. A gente está, antes de entrar aqui para o mundo, a gente faz todos os testes aqui nos computadores. Faz tudo, né? Testa o áudio, testa tudo. Interessante. E na palestra, doutora Cristina no curso, então estava tudo pronto, tudo testado. Na hora o computador desfigurou-se todinho. A configuração sumiu. A Nanda informando. Seu Vandir, como é que pode? Isso pode.
eletroeletrônico, entendeu? Então, o computador desfigurou-se todinho. Agora, vai ter que chamar o pessoal para a gente fazer isso em 15 minutos para jogar a palestra no ar. A gente passou 15 minutos para entrar, entendeu? Então, pode sim, carro, celular, relógio, entendeu? Ele para também. Nas comunicações aqui de HE, quando ele é grave, então o relógio que está ali, na digital, é relógio de ponteiro, o relógio ele gira ao contrário. Então, isso é intimidação, né? Quando eles fazem isso, é intimidação. Mas, olha, eu estou fazendo aquilo ali no relógio, eu faço em você também? Aí a gente reforça com mais eletrodo para receber essa entidade, sabendo que ele tem habilidade também. Mas já aconteceu aqui diversas vezes e a gente já filmou, né? Com o celular, o relógio girando ao contrário, antes da evocação do HE. Então, quando você passou por algum canto escutando a palestra, existia algum campo de domínio magnético por algum HE. Então, quando ele sentiu, né, que você estava ali como médium, e os conhecimentos que estavam ali, né, é um desafio para eles, imediatamente, provavelmente, ele puxou o que tinha na bateria. Nossa. E assim, agora que veio a situação, porque assim, a bateria não estava descarregada, entendeu? Mas o carro não funcionou. A gente teve que pôr outra bateria. Eu vou contar um fato engraçado a vocês, foi até interessante. Esse relógiozinho aqui, ele mede quantos passos a gente dá por dia, né? E antes da doutora Cristina chegar, eu disse, eu vou medir aqui quantos passos ela dá comigo aqui. Ah, vai ser hoje. Aí eu engatilhei o relógio, deixei, né? Sem ela ver, porque ela não estava na hora ainda, aí deixei ele pronto. Aí lá vai eu trabalhando, aqui começa de 5, são 3 horas de trabalho na quinta-feira. Aí quando deu mais ou menos 9 horas, aí ela foi embora, se eu vou olhar agora. Só tinha 7 passos, eu só estava flutuando, como é que pode? Deu 3 horas, só tinha 7 passos. Que né? coisa! Aí, 7 passos só tinha, isso não pode. 7 passos, não pode, em 3 horas. Aí, na outra reunião, aí perguntaram a doutora, né? A menina perguntou, doutora, a senhora só deu 7 passos, hein? Ela disse, ele é investigador agora para observar quantos passos eu dou agora. Eu travei o relógio, e travou mesmo. Travou o relógio. Só tinha 7 passos. Então, pode sim. É engraçado, eu me lembrei do que diz no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida, eles dizem muito mais do que a gente imagina, né? Muito mais. Não influencia muito, muito. É por isso que as decisões nossas, a gente tem muita cautela, porque você está no meio de 1 trilhão de espíritos. Quem é quem ali, entendeu? Então, por isso que nas decisões que a gente vai tomar, a gente toma muito cuidado para não ser enganado, porque a coisa é muito sutil. E se de repente tomar uma decisão errada, é um projeto perdido, né? Então, o cuidado é, às vezes, passar meses com aquela decisão, né? Semanas, horas analisando se realmente veio da justiça divina para a gente plantar. E olha, não querendo desencorajar ninguém não com relação a escutar a aula quando você está fora de casa, essas coisas, mas eu me recordo há uns 2 anos atrás, quando eu ia para o trabalho, então eu ia escutando uma das aulas do QTMR, aí eu passava uma parte assistindo a aula, depois eu entrava em oração, eu botava uma música clássica e ficava orando, e andando no meio do povo, né? E rezando para o povo todinho que estava passando. Não queiram saber o que acontecia quando eu voltava para casa. Eu trazia uma multidão junto comigo, assim, era difícil, viu? Então não é legal então fazer isso, ir escutando na rua. Bom, assim, o jeito que eu vou assim de carro. Vamos dizer, se você, por exemplo, você vai escutando na rua, né? Se você para perto de um lugar, é interessante. E os espíritos nos escutam mais pelo pensamento do que pela voz. É interessante isso. Porque está mais adaptável a isso. Então,
Se você está dentro do carro e ali você está bem, confortável, tudo, com pensamento em Deus, ajuda muito. Mas o problema de Francisco foi o trajeto, né? Ele foi passando por diversos campos magnéticos de pessoas, né? Ele quer o quê, né? Até eu, se estivesse doente, eu ia pegar essa vaga ali nele. E a partir daí, você sentiu, né? Apaixonado, né? Pois é. Passa no carro, meu filho. Andando é complicado. Bom, a gente pulou algumas perguntas. Acho que a Lilian tinha levantado a mão dela para falar alguma coisa. Não sei se... Não? Não. Então, sigamos. Eu tenho... Vamos lá, Cíntia. Rapidinho. Quero contar um fato que agora que eu lembrei. O pessoal contando as experiências. Eu e Gustavo, mais o Gustavo que teve, né? A gente estava no carro e o Gustavo falou assim, amor, presta atenção, eu vou ligar o rádio, mas eu não vou sintonizar onde está tocando música. Quando fica aquele chiado, né? Ele colocou nesse chiado, ele passava a mão em frente da rádio, né? Assim. Começava a tocar música. Não dava para ouvir nitidamente, né? Mas dava para ouvir que estava tocando. Aí ele tirava a mão, aí ficava chiado de novo. Ele, amor, faz você. Eu passava a mão, não acontecia nada. Aí ele voltava a passar a mão de novo, começava a tocar música. Ele falou, que engraçado, né, amor? Eu falei, não me pergunta que eu não sei. Não sei, não quero nem saber. Efeito eletrônico, né? Que foi muito engraçado. Tocava música, mas não dava para ouvir nitidamente, mas a gente sabia que estava tocando. Aí eu passava, não acontecia nada. Aí ele voltava a fazer de novo, começava a tocar. Eu falei, nossa! Numa mesa mediúnica, a maior dificuldade de alguns médicos é com sintonia de rádio, né? Então, ondas megahertz. É interessante isso também, que às vezes você está numa reunião mediúnica, você está querendo ajudar o necessitado. E de repente entra uma onda de rádio no campo mental do médico. Você escuta a música inteira. E você tenta sair e você não consegue de jeito nenhum. Como é que essa música faz salvar do prejuízo? Então, eu quero ajudar o necessitado, para a gente entender como o médico é complexo, né? E como ele é sensível. Então, muitos médicos chegam aqui preocupados, mas eu não consegui me concentrar. E a culpa é minha, a culpa é sua como. Olha, eu escutei uma música inteira, eu disse, olha, aqui tem 2 rádios FM perto da gente. Então, provavelmente, a sua sintonia entrou na onda megahertz aí, média, eletrônica, e você começou a ouvir a música inteira. Era uma música inteira, daqui a pouco vinha outra, então os médios não se sintam culpados quando isso acontecer. Obrigada, seu Bandido. Vou falar para o Gustavo. Cíntia, tu tá falando aí, eu não escutei o resto da história, porque enquanto tu tava falando, uma página que eu tenho aberta aqui, que é no website, que eu tenho várias páginas abertas, né? Uma delas decidiu tocar um vídeo do nada, e começou a tocar o vídeo aqui, e eu falei, nossa, que isso que tá acontecendo? Vocês não conseguiram ouvir por causa do headphone, mas eu tive que ir atrás, então eu não ouvi, mas me perdoa. Mas é experiências, né? Vamos lá. Inclusive, eu até perguntar ao seu Vandir se ele podia relatar mais para frente a experiência da Itália, porque o grupo da Itália teve altas experiências, né? Eu tive uma experiência que eu nunca tive na minha vida, porque Dona Zelma, o carro dela é todo eletrônico, e quando eu me aproximava do carro, o alarme disparava. Eu disse, que é isso? Tinha uma coisa errada aí do carro. Aí eu me distanciava, né? Mas o pessoal viu tanto, estão rindo de mim. Olha, eu não estou danificando nenhum aparelho. Aí eu disse, deixa eu ver. Aí eu perto do carro. Eu me conformo, pessoal. O problema foi o mesmo, eu saí daqui. E não deram nenhum apelido, não deram nenhum apelido pro senhor aí? Isso aí já é um motivo para eu lhe chamar de chaveirinho, viu? Eu ia chamar de chaveirinho se eu estivesse lá na hora. Estão me chamando aqui de censor. Chegou o censor. Chegou o censor, misericórdia. Agora, mas é interessante, porque eu senti o campo muito eletromagnetizado por partícula de som. Porque quando sente isso, ele transpassa. Ele é diferente do fluido magnético, entendeu? O fluido magnético, quando ele entra em qualquer substância, a tendência é ele armazenar.
Mas o eletroeletrônico, ele transpassa a matéria e o perispírito. Então, eu sentia aquele transpassando e indo na direção do carro. Aí o alarme tocava. Então, eu disse, então sou eu mesmo. Então, eu sou o culpado mesmo disso tudo. Seu Vandir, agora que o senhor tocou nesse ponto, posso fazer uma pergunta? Durante essa semana, eu senti várias vezes alguns choques, que a doutora Cristina relata lá, nessa parte do meu maxilar, na parte muscular, né? Aqui na parte do rosto e na parte do lábio. E dava uns tremorezinhos. Não era choque, eram uns tremores. E eu achei estranho. Eu falava, olha, tem alguém aqui, né? Então eu fazia uma oração e parava. Ou então eu fazia a utilização do eletrodo e parava, não é? Então, assim, isso aconteceu acho que umas 4 ou 5 vezes durante essa semana. E eu não sei se teve alguma coisa a ver com o fato de eu estar indo no hospital, que a minha filha teve que ficar internada aí uns 5 dias, né? Ou não, mas era um acontecimento que eu nunca tinha passado antes, esses tremorezinhos, né? O que o senhor acha que poderia estar causando isso? Os tremores, eles têm duas origens. Né? Quando é com presença de entidade, no caso de Samurai, pode acontecer o tremor e a dor. A dor é a identificação da entidade doente ou de um CMHE que jogou aquela entidade ali para debilitar o paciente, entendeu? Depois que ele está bastante consumido, aí esse CMHE vem. Aí é mais complicado quando acontece isso. Então é por isso que a gente tem que evocar os dois. Porque um não tem culpa, mas o outro, ele tem inteligência do que ele está fazendo e as consequências que isso vai causar. Então, nesse caso, a gente evoca os dois. Então, quando é um efeito fluídico, é diferente. O efeito fluídico, ele não causa dor. Por quê? O efeito fluídico não há presença da entidade. O efeito fluídico você pegou na rua, você pegou com alguém, você vai sentir o mal-estar, você vai sentir um pouquinho de tontura. Então, só existe a dor se existir a presença da entidade. Então, sem a presença da entidade, não existe dor. Para a gente saber distinguir aí. Então, no caso de Francisco, ele teve um efeito fluídico, ele não teve a presença de uma entidade. Aprendemos. Uma perguntinha, seu Vandir. E esse efeito fluídico pode ter sido causado por ele passar por algum lugar ou foi passar por alguma entidade? O fluido ele tá assim no ar e o Chico passou naquele lugar e pegou, ou é alguma entidade que deixou? Ele pode ter o efeito fluídico de algum campo magnético que ele passou. Tá. Pode ser também uma entidade que ele passou e ele absorveu isso, né? Porque o espírito é 100% de energia. Se essa energia é boa, a gente faz. Se ela é muito pesada, vem toda uma agonia no pensamento, todos os tremores. Então, podemos pegar as influências presenciais, que eu acho muito mais fácil, presenciais, por espírito desencarnado, e podemos pegar as influências também à distância por espírito encarnado, viu? Essa é mais complicada, porque você não vai identificar de onde está vindo. Mas se uma pessoa daqui do Brasil começar a pensar muito forte na sua direção, você vai sentir. Aí é muito mais complicado, porque essa pessoa tem o perispírito, tem o espírito e tem a matéria, ele tem 3 propriedades. E o espírito desencarnado, ele só tem 2, perispírito e espírito. Aí quando você une essas 3 propriedades, esse fluido ganha uma velocidade, uma intensidade enorme. Se aquela pessoa, por exemplo, ela tem um problema na tireoide, né? Ela tem um problema na tireoide, e ela pensa em você negativo, ela está transmitindo o problema também, viu? Então, se você tiver alguma sensibilidade naquela área, a área mais afetada vai ser a tireoide. Então, para a gente entender que a potencialidade do encarnado é 10.000 vezes maior do que um espírito desencarnado. Então, a gente tem muito medo dos mortos, né? A gente tem medo dos vivos, porque eles são muito perigosos nas vibrações deles, entendeu? Vamos lá, então.
teve uma pergunta que eu acho que, aliás, tem várias perguntas. Eu estou com medo da gente não ter tempo para fazer todas. A transcomunicação pode acontecer sem o conhecimento do médium? Resposta simples, eu acho que sim. Estou tentando voltar aqui para onde a gente parou, tá, pessoal? Acho que parou na sua, Chico. Nessa aí, anterior sua. Tivemos um caso na família de um jovem que jogava bastante videogame, né? E desenvolveu esquizofrenia aguda, imaginando os personagens vivos e sendo perseguido. O senhor acha que isso pode ter sido causado apenas pelo jogo ou essa pessoa já teria uma predisposição para essa doença, senhor Vandir? Ele tinha hipnose, né? Hipnose obsessiva. Porque o que aconteceu aí, na hipnose, toda a imagem que ele viu no vídeo, a imagem projetou na memória dele e tornou aí uma memória repetitiva. Então, esse caso poderia ser tratado através de tratamento espiritual, o tratamento psiquiátrico também. Agora, quando a gente percebe essas dores de memória constante em alguns adolescentes, é preocupante, porque a memória não é para doer, entendeu? Ela faz parte do perispírito como um elemento que vai armazenar informação, não dor. A partir daí a gente tem que tomar cuidado e tratar logo desse jovem. Porque no caso desse rapaz aí, eu acredito que não foi esquizofrenia, foi processo hipnótico. Certo. É uma pena, né? Porque até hoje ele ainda tem a esquizofrenia. Então, é um medicamento para se tratar, né? E pode ser apenas um processo hipnótico. E o que é mais interessante é que os pais eram, ou não são ainda, não sei, espíritas, né? E não buscaram um auxílio nesse meio, de certa forma. Não foram auxiliados adequadamente. Eu acredito que a falta de estudo está levando muitos espíritos à descrença total, né? Porque nós temos essa base dada pelos espíritos aqui, que a gente vai para todos os focos de patologia, não fica só num foco só. Então, Sim. Se houve um processo aí de indução hipnótica, isso quer dizer que nós temos que estudar a causa disso tudo e os tratamentos que os espíritos têm que trazer. O que a gente não pode é deixar um jovem desse numa situação dessa, entendeu? E quando você vai tratar ou pegar um tratamento desse, já faz muito tempo, a gente sabe que um tratamento desse pode durar até 2 anos para ele voltar à normalidade. Aí a pessoa que é espírita é muito imediatista. Aí não vê resultado daqui a 1 mês, não vê daqui a 2 meses e desiste. Aí que está o grande erro. Porque para você recuperar a memória, é de 1 ano a 2 anos, não é tão fácil assim. Chico, eu acho que foi pulado uma pergunta da Samala. Era isso que eu tinha notado. Tá. Você quer fazer, querido? Sim. Para quem não tem a mediunidade de efeito físico, não tem problema colocar o telefone na região do peito? O problema não é a mediunidade em si, né? É a irradiação que o celular tem, né? Então, é uma carga muito pesada. E você está colocando também em cima de um plexo, né? Plexo cardíaco. E a gente observa muito esses costumes aqui no Brasil, colocar ali, então, perto da mama, é um perigo. Porque você tem ali um plexo também principal, que é a glândula do timo. Então, ele, se por acaso o celular absorver ali o que tem na glândula do timo, trava todos os plexos e você cai. Então, se você for uma média sonâmbula, aí você entra num semicoma. Aí a coisa é muito séria. Então, se você não tem essa mediunidade sonambúlica, com o tempo é que você vai sentir os danos que isso causou naquela região. Sim, eu sempre ouvi, né, que não é bom pôr. Eu, na verdade, nunca usei, mas a gente sempre ouve, né? As pessoas, eu sempre vejo alguém, eu sempre acabo comentando que, olha, não é bom, né? Mas você nunca sabe exatamente o porquê. Isso se aplica também para quando você coloca o celular entre as pernas quando está dirigindo, né, Silvânia? Aí vai atingir
o plexo genésico e o nervo ciático. Aí, com um determinado tempo, você vai perder o movimento de uma das pernas. Por quê? Ele vai começar a pirar, porque na medida que o celular vai descarregando, a bateria foi feita para recarregar. Ela vai absorver. E quando ela vai absorvendo, isso não é suficiente para ela carregar, então ela vai puxando cada vez mais carga. Até o ponto que depois de 1 ano ou 2 anos, você sentiu o efeito disso. Nossa, gente. Pamela. Tá explicado, olha só. Está explicado, né? Não, uma coisa que você lê, eu nunca A gente tá imaginei. Às vezes descobrindo você as está coisas dirigindo, aqui. você coloca, você acaba colocando no meio da perna. Enfim. Olha. Essa foi uma explicação de ouro, viu, seu Vandir? Porque o plexo genésico, essas energias deles não se recompõem. Então, ele tem energia separada dos outros plexos. E na medida que você coloca ali, uma mulher grávida colocando um celular ali, é muito complicado. Porque o feto precisa ter energia para o seu desenvolvimento. E o celular, ele vai puxar essa energia. E ela pode ter deslocamento de placenta, ela pode ter placenta prévia, ela pode perder até o bebê, né? Pois é. Ó, eu tô tentando encontrar as perguntas aqui, tá, pessoal? Me perdoem, porque a gente deu uns pulos e teve algumas perguntas da Tati que também já foram feitas. Uhum. Acho que agora tá nessa 4 minha aqui, Na não é sua não? 4, né? Combustível tecnológico, por favor. Tem algum trabalho, tratamento para o compulsivo tecnológico para redirecionar a energia para o bem? Para não acontecer o exemplo que foi dado na aula? Eu já vi, Tati, vários casos aqui de compulsivos tecnológicos, né? A gente recomenda, primeiro, um psicológico, e segundo, não tente detê-lo, né? Porque tentar deter não dá certo, não. Então, eu já vi casos de mães tomar o celular, é um vício, é uma compulsão, e eles partiram para a agressividade, entendeu? Então, a evocação da entidade que causa o processo de compulsão por eletroeletrônico tem que ser feita. É interessante que esses espíritos, eles têm uma dependência muito grande tecnológica, e você vai ter que tirar ele dali e a espiritualidade tratar dele do outro lado, porque a dependência tecnológica ela é uma doença. Então, a gente não pode negar essa doença. Ela existe, entendeu? E existe em grau e em escala enorme já no mundo. Tá, joia. Obrigada, Silvandir. Seu Vandir, tem uma dúvida minha aí, com a próxima pergunta, eu acredito. Se nós observarmos ou notarmos, né, que somos médiuns de efeitos físicos, adaptação eletroeletrônica, devemos nós, os médiuns, reduzir a utilização de aparelhos eletrônicos, diga que tem Wi-Fi, nas proximidades dos nossos plexos, assim, no nosso coronário, para não afetar a memória, para não afetar, digamos assim, a sensibilidade que nós temos dos nervos trigêmicos. Existe alguma recomendação? Não, a recomendação, porque você vai sentir pelo nível de dor de cabeça, você vai ter o nível de estresse. Aí o estresse vem logo, né? E aquela coisa, né? Aquela força de atração para estar sempre ali naquele campo eletroeletrônico. Então, isso existe. Então, essa redução ela é muito complexa, porque a gente depende muito de tudo na área tecnológica. E estamos sofrendo essas consequências, né? Adultos, crianças, pessoas idosas, porque essas consequências, ela está ligada ao quê? A falta de estudo científico também, né? de quem vai produzir o computador, vão ter que cair nessa realidade e colocar materiais menos pesados, porque se não for assim, a situação vai se complicar, né? Sim. Teria alguma coisa, de um tempo para cá, eu acabo, com esse negócio de Wi-Fi, eu me preocupava, assim, né? E eu sempre achava que, não sei, poderia estar me
me atrapalhando alguma coisa. E eu desligo o meu celular, o Wi-Fi do meu celular, quando eu vou dormir. Desligo tudo. Só deixo para o despertador, né? Isso pode ajudar em alguma coisa? Ou o roteador, por exemplo, que fica na sala, ele tem um poder, assim, grande, né? Aí eu desligo Vamos meu dizer, roteador até. se você, vamos dizer, se você tem um filho que ele tem uma sensibilidade para eletroeletrônico, eu acredito que pela potencialidade do fluido vital e a grande quantidade de fluido magnético, ele é o mais atingido. Nós somos atingidos, mas nós não temos essa capacidade mais eletromagnética, não temos essa capacidade de fluido vital. Então, o fluido vital também influencia. Porque, vamos dizer lá, uma hipófise de uma criança de 7 anos não é a nossa, né? Então, ela tem uma potencialidade de funcionamento bem maior, a nossa mínima. Então, nesses casos de sinal do Wi-Fi, a espiritualidade recomenda que desligue, por causa das crianças. Nós somos afetados, não 100%, mas as crianças são afetadas, sim. Nossa. Mas, tipo, a gente que mora em apartamento, a gente pode desligar o nosso, mas todos os vizinhos devem ter. Não seria inevitável, né? Não fazendo nada, está entendendo? Porque no caso de 20 apartamentos e o seu só desligado, não tem influência nenhuma. Vai tudo para o seu. Porque Você não tem, entendeu? Não tem como recorrer. É diferente de uma residência individualizada lá, onde você chega e desliga o seu. Mas não é difícil, não tem como você se livrar disso. Mas o nosso sinal é mais forte, que ele está mais próximo, não é? mais próximo, o que ele pode fazer assim, Ele é mais forte. Agora, as ondas também do Wi-Fi, nos outros apartamentos, está passando para o seu. Não tem diferença nenhuma. E outra, você também não sabe como é que é a posição da antena das pessoas nos outros apartamentos. Então, ele pode ter uma antena no quarto dele, e é em cima do seu quarto. Então, vai estar afetando muito mais do que a sua antena que é na sua sala. Tem um vídeo no Netflix de doenças e casos, e tem um muito interessante desse tipo, de uma mulher, acho que dos Estados Unidos, se não me engano, que ela não consegue ter nenhuma luz acesa na casa dela. Nenhuma lâmpada, nenhum aparelho eletrônico, nada, porque ela sente constante dor e tem uma sensibilidade, o que a doutora Cristina nos fala dos nervos trigêmeos dela, afeta muito a vida dela. Não é? Então ela fica em casa completamente. Tanto é que quando eu assisti aquele vídeo e eu já tinha esse conhecimento desse curso, eu disse, nossa, eu vou entrar em contato com essa mulher para saber o que a gente pode fazer para ajudar ela. Né? Nesses casos, seu Vandir, se a gente encontrar situações desse tipo, quais são as recomendações? Existe alguma, digamos assim, uma recomendação básica que a gente pode fazer para a utilização para reduzir essa sensibilidade dessa pessoa quando é uma sensibilidade extrema desse tipo? Se uma pessoa dessa quiser destruir o sistema nervoso dela, só tomar banho frio. A descarga elétrica é muito forte, principalmente nos órgãos internos, entendeu? Quem mais vai sofrer é isso. Então, com determinado tempo, perda de visão, entendeu? Então, perda de paladar, porque o médio de efeito eletrônico, ele tem dia que ele vai poder tomar um banhozinho frio dele, mas tem dia que ele não pode. E ele vai ter que admitir isso quando ele sentir essas correntes pela pele, nos ossos. Então, ele está com uma sobrecarga enorme. Então, se ele toma um banho lá morno, ele provoca um relaxamento muscular, né? Se ele toma um banho frio, há uma contração enorme em todos os órgãos. Todos os órgãos são contraídos. Então, vai doer do cabelo aos ossos. Por isso que até isso também a gente tem que pensar. E ajuda, seu Vandir, a ficar de pé descalço na terra? Não, também não ajuda não. Tem essa teoria, porque a carga eletromagnética,
ela está correndo sobre o nosso corpo. Quando você fica descalço, não adianta. Vai continuar correndo nosso corpo. Ele não descarrega, não.